Minha família, como é que estamos? Tudo tranquilo? Hoje eu trouxe um conteúdinho diferente, um pouquinho diferente, né? É um programa do YouTube que se chama Um Assado Para, convidado, né? E tem o técnico Rogério Zimmermann hoje. Já teve Galvão, Renato Gaúcho, Mano Menezes, já tiveram várias pessoas do meio do esporte. E ele trouxe o Rogério Zimmermann, que é um técnico conhecido do interior gaúcho, já treinou o Brasil de Pelotas, treinou o Joinville em Santa Catarina, já teve 10 anos na base do Grêmio, treinou Ronaldinho Gaúcho, Tinga, Carlos Miguel, mais uma série de jogadores. E ele é um cara muito identificado aqui no interior do Rio Grande do Sul. E ele fala um pouco de como é treinar um clube do interior e como algumas coisas que ele fez no Brasil de Pelotas. Eu acho interessante trazer aqui pro canal. Vamos dar uma olhada? Vamos lá então. Fala, Rogério, pra nós. Um clube do interior é diferente de um Tal. clube da capital, porque o treinador ele tem mais funções. É um pouco bom também para quem vive muito na bolha da capital, que não, óbvio que não é crítica nenhuma, mas que só vê o futebol da Série A, o futebol da Série B, os jogadores que deram certo. Ter um pouco dessa visão diferente do interior também é importante, eu acho. Não gosto. Na verdade, eu sempre digo pro pessoal assim, eu gostaria de dar o meu treino, com a intensidade, com tudo ali, e ir para casa. Só que num clube do interior é mais difícil, as estruturas e tal. Eu gostaria que tivesse toda uma equipe, toda uma logística, e já melhorou bastante. Mas que a gente se preocupasse só com o campo, né? E por que em algum momento tu não recebeu oportunidades num clube maior, principalmente no Rio Grande do Sul? E eu tô indo muito diretamente, por que Grêmio e Inter em algum momento não pensaram no Rogério? Bom, essa pergunta para mim... Não, mas Não, assim, o que eu digo assim, ó, pro mercado, pro bastidor, já chegou alguma coisa? não, Em algum alguma momento? coisa principalmente nesse período de Série B e tal, aquela coisa toda, tá bem. Tá bem. Só que assim, eu tenho que fazer a minha parte, os 50% meu. Mas tu tá fazendo. Sim, que tá bem Faz. preparado, que tá bem, né? Agora a outra parte, que é receber um convite, aí é do dia. Não, sem dúvida, tá. E hoje o mercado também, eu não tô falando de Grêmio, tô falando de uma maneira geral. Hoje o mercado, ele tá muito dominado pelos Os empresários. gringos. Ah, por empresários. Por empresários. Eu não tô Cara, desculpa pausar mais rapidinho. O Corinthians pega dinheiro emprestado com o empresário. Ah, tu tá falando óbvio, Bruno. Porra, cala a boca. Beleza. O mesmo empresário, Juliano Bertolucci, Paulo Pitombeira, esses empresários. O Juliano Bertolucci, que foi o mesmo que trouxe o Vitor Pereira, já emprestou 5 milhões de reais pro Corinthians com juros de 2% ao mês. O Corinthians pega dinheiro emprestado com o empresário. Final do ano passado, o Corinthians devia 14 milhões para 3 empresários. Beleza? Então, assim, ó, o que ele tá falando é muito importante, porque o Corinthians é um time que pega dinheiro emprestado de empresário e às vezes paga com porcentagem de jogador. Então, tipo, é inadmissível. E isso que o Rogério tá falando é perfeito, perfeito. falando mal, né? Não, Mas sim. os clubes hoje estão muito dependentes. E eles escutam muito os empresários, entendeu? Então, às vezes, E como eu não tenho, isso foi uma decisão minha lá na largada. tu não tem empresário. Tu Não. não trabalha com ninguém. Não. É o Rogério pelo Rogério. É. Quer falar com o Rogério? Vai atrás do Isso, Rogério. é só ligar direto. Entendi. Porque é justamente isso, assim, se tu tem um empresário que é só empresário de treinador, ok. Mas quando ele é empresário de treinador e de jogador, eu já não Entendi. Perfeito, perfeito. se tu me convidar, Pode ser conflitante. pode ser conflitante, entendeu? É Se tu conflitante. tu é empresário e me convidar, Rogério, não tem problema nenhum. Se o empresário chega assim, Rogério, consegui te colocar no Real Madrid. Pô, eu sozinho não ia pra lá. Só que assim, nós vamos combinar. O período que eu tiver no clube, já pode ter jogador teu lá, mas o período que eu tiver no clube, não vem jogador teu contratar. É isso aí. Tem Mas que ser ninguém isso. aceita. Ah, não sei. Ah, vai aceitar? Né? Os que me fizeram proposta, cara, só tem uma condição. Tem 300 clubes, fulano aí, tem que- 300 clubes no país. Coloca os teus jogadores em outro, menos no período que eu tiver ali. Claro, óbvio. Entendeu? Mas nem sempre o pessoal. E hoje, e aí, falando de uma maneira geral, hoje os clubes estão devendo muito para empresário, entendeu? Sim. Comissões, e às vezes esse empresário tem 4, 5 jogadores, ou tem dois, três jogadores que interessam esse clube, e daqui a pouco, poxa, se a gente trouxer o treinador desse empresário, talvez seja mais fácil. Aham. E são treinadores bons. Mais fácil. O que eu quero dizer é o seguinte, quando sai um treinador de qualquer lugar, tá?
aparece 50 nomes. E desses 50 nomes tem muita gente boa. Por que eles vão deixar esses 50 nomes, que já são oferecidos, que já tem um valor ali que eles vão ganhar, e vão pensar lá no Rogério que... Tá entendendo? Mas tu acha que tu já deixou de ter algumas oportunidades por não ter empresário? Porra, com certeza. Provavelmente sim, mas eu vi o mais tranquilo. Sim. Por exemplo, assim, é o que eu digo assim, o que é sucesso? Eu estou há 40 anos trabalhando. Poxa, isso é sucesso. 40 anos sempre tem um clube interessado. Sim, tu tá sempre empregado. Eu estou sempre empregado. Os períodos que eu fiquei sem trabalhar nesses 40 anos foi por opção. Eu mesmo agora quero ficar um bom tempo parado, pelo menos esse ano, só se surgir alguma coisa muito boa, porque desgasta muito. E tu te entrega, né? E quando tem uma certa idade, tu já não, né? Tu não atura muita coisa, então tu já quer ser mais direto. Então é isso, assim, surgem muitos nomes, entendeu? Então se eu sou dirigente, cara, tem vários nomes bons aqui. Sim, porque... Não, Então assim, a minha parte, que é tá sempre bem, por exemplo, hoje, tá? Hoje, vou te falar, eu tô no meu melhor momento, assim, como treinador. Nossa. Os meus treinos são bons. Então tu imagina assim, 40 anos dando treino. Não, eu não tenho nenhuma Chega uma dúvida hora que tu tem o trabalho, tu faz assim, ó, cara, se eu fizer esse trabalho aqui, no final de semana já tem rendimento. Esse trabalho serve, esse trabalho não serve. Então, durante muito tempo, tu vai selecionando os melhores exercícios e treinos que tu possa fazer. A tua palestra também, entendeu? Porque eu, sei lá, porque eu levava 2 meses pro jogador entender as ideias de... Imagina o Rogério Zimmermann entrando no vestiário do Corinthians, falando com Renato Augusto, Rojas, Yuri Alberto. Gurizada, vamos jogar o que a gente sabe. Pá. Ele é acostumado a dar treino pra uns caras que, porra, com todo respeito, mano, o orçamento é baixo, beleza, mas o time do Brasil que jogou a Série D... Bom, pergunta pra qualquer torcedor do Brasil de Pelotas que ele vai te responder. É só alma, é só raça, é só vontade, identificação. Técnica era isso aqui. Pô, aí tu vai pensar, o Rogério no... Caralho, tô espancando o PC. O Rogério no Corinthians não daria, porque ele tá acostumado a treinar time de interior. Cara, é assim, ó, pra mim era o treinador perfeito pro Corinthians. Tu tá rateando, tu é uma bobada, né? Beleza, tranquilo. Eu vou morrer com essa opinião. É muita identificação, mano. O Corinthians e o Brasil de Pelotas, pra mim, são muito parecidos, dadas as proporções totalmente diferentes. O Corinthians e o Brasil têm aquela coisa de ser o clube do povo, de ser o time do terrão, de ser a torcida que tem o time e não o time que tem a torcida que não vai o jogador, sabe? Aquela torcida fiel que tá sempre ali. Cara, é bizarro. Por isso que eu tenho uma... Eu não torço pro Brasil de Pelotas. Eu não consigo torcer pra outra coisa no futebol que não seja pro Corinthians. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Brasil de Pelotas por ser parecido com o Corinthians. E por ter essa coisa da identificação. Hoje leva 2 semanas. Isso com o tempo tu vai... Tu melhorou também, né? Claro, o cara vai melhorando. O cara vai evoluindo no que ele já fazia bem. Exatamente, entendeu? Essa é a ideia, né? E a outra coisa é tá sempre se especializando. Por exemplo, assim... Durante toda a carreira. Como eu te falei, lá no início fui fazer a faculdade de Educação Física. Tá? 2001. Agora eu vou mais uma partezinha só, que acho que é 1h02. Quem tiver a oportunidade de ver toda essa entrevista, vê... Nenhum anúncio que você vê hoje é dinheiro. Como você faz? Vai te fuder, vai socar esse teu coach no teu cu. Desculpa. Quem tiver a oportunidade de ver essa reportagem, essa entrevista, vê. Quem puder ver a coletiva do Rogério Zimmermann no Brasil de Pelotas, quando ele saiu, vê também. Ele fala, ele expõe muita coisa e ele fala que o torcedor tem que saber. Quem viu no canal, vou deixar o cardzinho aqui, quando eu fiz a projeção de Corinthians e Inter o Inter na Libertadores e o Corinthians na Sul-Americana, eu falei, a gente só se baseia com o que a gente vê no campo, porque o torcedor comum, nós os meros mortais, a gente não sabe o que acontece. A gente não sabe o que aconteceu no vestiário, quem está sacrificando o que para poder acontecer aquilo. O Rogério, eles viajaram um dia antes do previsto para jogar contra o Atlético. O Rogério pagou do próprio bolso o hotel, o treinador.
sabe? Então, tipo, tem muita coisa que ele diz que o torcedor tem que saber e realmente, em clube grande a gente não consegue saber e é muito importante o torcedor saber esse tipo de coisa. Porque tem muita gente disfarçada ali dentro do clube que tu acha que é bom e quando tu vai ver, não é tudo isso. O que eu digo, o que eu falei, todas as coisas que eu falei... E ele vai falar sobre isso, uma outra coisa que ele falou. ali, ela sim, era de domínio público. Obviamente que nem sempre vocês sabem, porque não teria que estar toda hora lá. Sim, mas um dirigente já tinha falado, em atraso e tal. Então não foi uma coisa que eu expus, já era de domínio público, entendeu? Sim. Uma ou outra exceção, Uhum. com relação ao que eu falei pessoalmente. O que eu quero dizer, assim, quando for me convidar para trabalhar no Brasil nessa temporada, vai lá de novo. Cara, o que vocês têm? Uhum. Qual é o orçamento de vocês, tal, para saber e qual é os objetivos, para saber se eu tenho condições de fazer isso, mesmo no Brasil. Por exemplo, o ano passado, quando o Brasil estava mal lá na Série C, me convidaram para voltar. Mas eu vi que os salários estavam atrasados. Eu não conhecia muito o grupo de atletas que estavam no vestiário. Cara, eu conheço bem o Brasil, eu não vou poder ajudar vocês. Uhum. Entende? Não é porque o Brasil está me convidando que eu vou... Uhum. Então, eu disse assim, cara, eu acho que o Brasil é um clube que, se ele tiver organizado, tiver uma estrutura boa, é um clube que pode atropelar todo mundo, dentro da sua... Sim. Ah. Uhum. Então, assim, eu lá no Brasil, eu saí em 2019, tá? O Brasil estava na Série B. Eu saí na metade da Série B. O Brasil estava entre os 10 primeiros. Ou seja, naquele momento o Brasil... Série B do Brasileirão. Era o melhor time do Rio Grande do Sul, do interior. Não porque eu estou dizendo isso, é porque era o único time que estava na Série B. O Juventude estava na C. Uhum. Juventude, São José, Ipiranga. Só o Brasil estava na B. Nós estamos entre os 10 primeiros da B, então entre os 30 melhores times, não clubes, times. E eu saí. Em 2019, eu estou na B, 2 vezes por semana eu estou aparecendo na Sport TV, trabalho, né? Série B, bom, eu disse, cara, estou indo embora. Porque deixaram de cumprir algumas coisas. Eu disse, cara, quando eu saio, por que o Rogério sai do Brasil, o Brasil entre os 10 melhores? Tem alguma coisa errada. Então, eu tentei dizer, olha, gente, o caminho que o Brasil está seguindo, mais adiante vai dar problema. Só que às vezes o pessoal não faz esse raciocínio. Por isso que talvez essa entrevista tenha sido mais forte. Uhum. Talvez se eu tivesse feito lá. Por que o treinador sai? E eu estava certo. No ano 2019, né? Uhum. Exatamente. Saí. Nos próximos anos o Brasil caiu 2 divisões. Sim, tá na D. Na D. Então, no início do ano, eu disse, cara, eu já passei por alguns... eu cheguei assim, cara, eu estava aqui no Brasil, na B. Vocês estão me convidando para D, 2 divisões abaixo. Não tem problema, vou procurar ajudar o Brasil. Só que é o seguinte, eu não quero passar por algumas situações que eu passei anteriormente. Né? Ou seja, eu quero cobrar do meu jogador intensidade nos treinos, dedicação, profissionalismo. Só que passa 30 dias. Paga os caras. Porra, Simples. perfeito. E não foi assim, eu quero um orçamento de tanto. Não, quanto é que vocês podem? Isso, ok. Eu vou trabalhar com isso. Isso é o diferencial, né? Imagina o cara que está acostumado a trabalhar com folha salarial de 100 mil, de 150 mil. Pô, o Brasil de Pelotas do Rogério jogou na Arena, perdeu de 1-0 do Grêmio, na Arena do Grêmio, perdeu de 1-0 pro Grêmio com gol aos 40 e lá vai caralho do segundo tempo do Luizito Soares, que é um cara que só o salário dele paga 25 folhas do Brasil de Pelotas. Então, imagina. É bizarro. Trabalhar isso. Fizemos um gauchão super tranquilo. Não, bom, velho. Bom gauchão. Mas é que tem uma coisa assim, que às vezes... O Brasil caiu 2 divisões, tá? Uhum. O Brasil está classificado, não subiu, ficou na D, mas ele só está na D de 2024, porque no gauchão, agora, ele conseguiu. Uhum. Então o Brasil tem que estar atento, que se jogar um gauchão
tá? E não se classificar para D do outro ano, é como se ele caísse em outra divisão. Tá sem Ele calendário. fica sem clube, ele fica sem divisão. Tu tava na B, tu cai para C. Agora o Brasil tá na D. Se ele não conseguir... Fica sem calendário. Fica sem calendário. Mas O Santa Cruz, o Recife tá sem calendário. Ou Santa Joinville. Cruz. O Joinville tá sem calendário. Exatamente isso. Isso não queria acontecer com o Brasil. Então, nós, no Gauchão, classificamos o Brasil lá para 2024. Ó, se a gente não subir esse ano, 2024 está garantido. E chegamos na terceira fase da Copa do Brasil. Espetacular. Olha quanto de dinheiro dá isso, cara. Tá? Bom, e mesmo assim, depois da Copa do Brasil, começou a ter uns probleminhas ali de atraso. Cara, entendeu? Então, eu conversei alguma coisa. Eu conversei alguma. Eu conversei essa briga pessoalmente. Eu conversei alguma coisa agora. É de novo um alerta. Gente, se o Brasil volta lá 2004, na primeira reunião, cara, É assim. o time tem que ser organizado, tem que ter uma boa estrutura e é um potencial fantástico com essa torcida. Porra, tá louco, tio. Eu sempre tiro o máximo da torcida do Brasil nessa. Por isso que a gente subiu 2 divisões. Mas tem que estar organizado e tem que ter uma boa estrutura. Tu tem que oferecer pro jogador para ele, né? Cara, tu vai pensar pro Corinthians, o Corinthians tem uma puta estrutura, mas não é organizado, cara. É uma várzea. Ah, Bruno, tu mora em Pelotas, tu mora a 1.300 quilômetros de São Paulo. Tu não tem a menor ideia do que acontece. Irmão, a gente sabe que é mal organizado. Tem uma estrutura, mas não é organizado. Olha a bagunça que é o Corinthians, olha quanto deve. Ah, diminuiu. Olha a gestão do Duílio. Então, tipo, tá tudo errado. Mas, cara, é uma aula, assim, ó. Se vocês verem essa 1h49, é uma aula. Ele fala de coisas do Brasil de Pelotas, coisas que ele passou, é perfeito. Quem quiser ver, eu recomendo pra caralho. Então, quem curtiu, eu não vou ver muito, porque fica muito tempo, já tem quase 20 minutos de vídeo. Então, acho que quem quiser também que eu faça mais alguns reacts de coisa parecida, pode me mandar. Pode seguir a gente no Instagram, @ocorintianodosul. Valeu, deixa aquele likezinho, se inscreve. Tamo junto, valeu?